eza ya biso. Measkas nini odrozosh nanya kupela ngaye abikisa ngaye akangola ngaye apamola ngaye nandambe mawana yo kolo nanga ngolu na yo zambe ngaye soyo. Obrigado, filho de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos abrir no Psalme 27. Psalme 27. Chegamos agora falando e para vocês, eu sou Albito. Albito como? Albito de Deus. Vou explicar depois. Depois não vou explicar bem não. Só que papai só na sala boipo. Kosunga pe baninga kuna na Angola oyo ba homona ngai. Nde nazo sunga pe yango mona zo kota otiye lingana. Bolimbisi mo muke. OK. Na uti kolobake naza Albito. Moi arbitre rôle arbitre boyebi arbitre rôle naye oya salaka azalaka net arbitre aza katikati azalaka ni gauche ni droite roulage ndenge mona roulage aza po ko éviter ba accident arbitre pas ezali po wana po moto asala boye te po bitumbe bimate donc net pour match eke na kimia roulage pas na balabala pona ko diriger ba chauffeur ba tide sala matin ezaka loko moko ngai arbitre na kolo na lubanza mena za arbitre po soki mbebe zali kati na nga moko fona loba etamboli na ngai so ina tamboli mabe na koloba naza mutu kokwesa meyaka mais kotelema ye moko nda telemisaka ye moko ayebisi biso na makomi na ye mombu na nzambe akoki kokweya kovanda na ye mouvement nyonso to akosala kokontrole ye te tokontrolaka basali na nzambe te ndeko na ngai eza na bana mingi bavandaka mpona kokontrola biso basali eza mabe molimo ya contrôle explicando posso explicar um bocado é assim que eu estou falando. Eu sou arbítrio. Arbítrio significa como? Significa quando o jogador está jogando bola dele, quando está jogando bola, a bola não pode passar, atravessar um lado, pode empatar, quer dizer, para fugir lutas e a guerra para acontecer entre eles. É assim. E arbítrio é assim. Jogo para passar bem. Quem tem arbítrio, sem arbítrio, aquele jogo vai passar mal. É isso. Estou explicando aquilo que estou saindo explicar no Lingala. Isso entramos também os portugueses para vocês escutando. É isso. E o Filho de Deus, o que eu falo sou arbítrio? Porque pode acontecer uma coisa comigo mal. Uma coisa malaica, porque eu sou pessoas. Eu também peco. Eu ando a pecar. Mas eu posso falar que nem o meu trabalho para pecar tem. E coisa lá, moça na zamba coi kosumuka, ezala libaku. Pona yo. Kosumuka só eu comi ernyoso, wane ezali susu libaku te. Pona ni koza libaku yo moça na nzambe, esengeli obeta libaku na kosumuka po, tobotamina poswa masumu. Totina na koloba na balie bakoko basalaki masumu. Yango na tango kompe moça na nzambe. Esengeli te ozala bien te. Non. Pwete biso basali na nzambe mingi tokanisaka. Nelanga na nkolo ozala aka malamu, vi malamu, vi boye, okozwa problème te, mombu na nzambe pode acontecer, koyi ko acontecer yo. Ozokatsa pe bebu moto elongoli yo. Etanga baki. Po oyo yebaka journée na biso eza nzambe moko.
ah mais ndenge nini likambo esalami mosali na nzambe boye na boye mwasi akobeta libako bana bakomesami papa nde te kati na mokili lolenge toza ntango tobengami mutu kati na mokili oza na mokili mutu kati na lola toza na lola lola eza likolo te toza kati na mokili toza kati na lola mutu okokota na lola lolenge nini okokota na lola na ntango etamboli na yo eza malamu ntango okoti pédicure na vie na yo ntango okoti etamboli no malamu andamentus na yo eza malamu condition oyo ozomitala vie na yo eza malamu ne mutu oyo avandi katikati na bosentete kati na kristu nde tobengi lola lola ezali te kenamata likolo nakende boye te na jérusalem baegypte ntango tozokola kala mwa exemple moke ngai na banda kokanisa mapata nzambe avanda na likolo na banda kokanisa ntango batangi egypte israel eza na likolo toye kokola nde toye koyeba elingi eloba boye na exemple oyo napesi na explika mpo nga na explication normale elingi eloba boye mundimi soit mutu katikati na elanga na nkolo soki oyepa nzambe soki oyepa nzambe outi na mokili oye kati na mosala na nzambe bazele ezalaka mpo ozala na mwa bazele moko boye oyo ekoki kotinda yo okuti baser omemi oyo bandaki kosala na mokili okoti nango na eglize tomona yango mingi bana na nkolo okoti nango na eglize soki ozalaki musicien na mokili okomona yemba nzembo moko na moko mwa nzembo moko ou bien nzembo bo et c'est pour cela tomonaka bamusicien oyo bayembelaka nzambe kati na elanga na nkolo mingi babongwana te okomona makambo oyo amemai miziki oyo bandeko ozomona na bakri na ebwakeli soki tolandi bie totala miziki ya lelo oyo kala ntango tozokola na ba 15 ans 14 ans 13 ans 12 ans ozomona so okei na église il faut mona adoration eza différent kobina mpe eza différent banzembo ozosentir ke nzembo ezoyembana oyo adoration ya louange soki adoration ozomona moto amizindi tavele moto amizindi ma sikoyo eza différent makasi nini efeni ezolakisa biso bongo toyeba mokili yeme ya pusani ubi aza nanu mosika ndeko na nga toti kolala pongi isso explicando posso explicar também aquilo que vai tá me entender, tá me escutando no português. Vou repetir agora, que vou repetir mais no português. É assim. Isso nós estamos a ver no mundo. O servo de Deus pode chamar servo de Deus, mas aquilo que você está fazendo, quando você estava no mundo, antes para chegar a servo de Deus, antes para fazer o trabalho de Deus, pode ser você cantador, você DJ agora, DJ de Deus. Mas aquilo que você estava fazendo no mundo, o dançar que você estava a dançar, o canto que você estava a cantar no mundo, você vai levar aquilo você vai levar mesmo no que? Na igrejas. Quer te saber aquilo que e saber aquilo que você está fazendo. Quando te chama servo de Deus, quando te chama filho de Deus, quer te saber vestidos, você está vestido, os comportamentos e andamentos, quem te vê, aquilo que você está fazendo. Mundo é bom, mas mundo é mal. Vamos seguir o mundo até onde? Até onde? Meus filhos, vamos seguir o mundo até onde? Se estamos a seguir mundos, estamos a ver boi de acidente no trabalho de Deus. Estamos tozona na mukili, bisengo na yango, po mukili tozakati na mukili, tozana mapatate, tozakati na mukili. E esengeli
tozala kati na mokili me toyeba toza na mokili tina nini ye tozosala nini na mokili tokosumuka tokosala boye mas oyeba identité na yo naza nani ye kobeta libaku mosusu bana bokoki kobeta libaku nga nalinga fulanu te wana okoti na église paster onga kutu nalinga apotre kutu apotre mbonga kutu boye asala nga boye aza mutu paster akobeta libaku se mais nazali na kanda no ata kutu boye nyama apotre na biso afingi paster afingi te lingwashi munoko na biso oyo nzambe akeli munoko yango alobi na proverbe 10-19 il faut tobatela munoko na biso munoko eloba mingi esanga kosumuka te mais munoko esengeli basala yango mpo nzambe asali yango mpo eloba mais il faut tocontrôler langage nini linguage nini oyo koki kobimisa donc nos boka epa abri epa falange quando você está abrindo a tua boca e para falar e conversar com as pessoas, você quer te ver aquilo que você está falando. Você quer te ver o que eu posso fazer, o que eu estou falando. Aquilo que você está falando, as pessoas estão escutando e o pessoal está ouvindo. Quem te vê falando, você está saindo da tua boca, a língua e está saindo contigo. Quem te ouve? E isso eu vi. Isso, o Filho de Deus, o servidor de Deus que está me escutando e que está me ouvindo. Epa, estamos aqui hoje, esse domingo, e Deus me deu oportunidades, eu passando nessa missão, para conversando para vocês, um bocadinho, um pouquinho, e isso, e aproveitando e falando assim. Mas aquilo que posso falando para vocês, não terminar, o pessoal quer conversar comigo, me liga. Pode ser na Angola, pode ser na Brasília, pode ser no Portugal. Moça na Zambé, o Congo Colobake, bom, naquele États-Unis, naquele France, Papa Toboite, ou Demadi. Ngaba français penza esele kaka olimbi saba na ngai bibota ozolanda eza bon ok mutu aloba langi oya yebi alors nzamba lobeli nga na voyager nzamba lobela o voyager pona nini nzamba lobela o te nakende bako nakende na mbanzango nzambe fa lobela biso parce que ya za ba place nyonso to azali ezaka te ke nzambe opambelo na États-Unis ezaka te nzambe opambelo na Belgique ezaka te nzambe opambelo na France nzambe apambolaka mutu na temps heure jour oyo alingi année oyo alingi libota na nkolo amen eza amen eza iyo ata force lolenge nini et c'est pour cela moni mingi biso basali na nzambe mosusu tokomi na mitie po na bengami na mitie nga moko tokomi na ba pensée ebele kati na bandimi tokomosala bandimi jaloux tokomi kopona pona mundimi ona lingake mingi po apesa ngai voiture mundimi ona lingake mingi po atia mabonza apesa nga badimi ya nga na mibenga na zal bit nga ba bloko ane pa na ngo kozwa ngai te ngai pa na ngo kozwa nga soko ye na ba bilo nga na benga ngo fanta nga soki olingo pesa nkolo okobonza na mutema na oyo mobimba et puis tango bonzi mbongo ta mbongo ebele obonzeli nzambe obi badimi bobi ani te biloko oyo ozopesa nga wana po mingi bana na nzambe bakomisi biso basali na nzambe lokola bakamaradi omonda evita mingi eloko wana papa ata nasali boye napesa papa mutuka eza amen amen halleluya eza amen napesa papa mutuka ata nasali boye ata nasali likambo boye papa oyoka soni kolobelanga l'homme de Dieu soki oza kati na linganga ya makambo ya lolenge wana bima sai
Se você está mesmo naquilo que eu estou falando, para você, servo de Deus, você anda a olhar as crianças que andam a te oferecer o carro, diamante, dinheiro, sai naquelas coisas aí. Sai, servo de Deus, sai. É mal. Aquilo mesmo é grande demais. Uma malai que você está estragando a igreja de Deus. Isso que está acontecendo no mundo. No nosso servo de Deus. É mal. Deus não quer assim. Sai. Longe daquilo que você está fazendo. Deus não quer assim. Escolher as pessoas. Escolher. Não, você. Vamos dormir com vocês. Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Tem. Nzamba kopambola ka mundimi. Oya pesa ko. Bongo oya pesa ko. Omoni bere yozo tia biso basai na Nzambe. Tozo tia. Pimbu tozo beta marande yangwana epa ya nkolo. Kopona bana. Tozo ponaka. Oya saela nga mingi. Nalinga ye mingi. Fulano boy. Na olinge makasi parce que oyo pene oka ekoma kutu. Bakombo epa pesa bakombo. Au monde a mon sang Nzamba pesa équipe équipe chaud. Kolo modèle. Après ça équipe d'attaque. Aux équipes d'attaque. Ah équipe boy. Ah équipe d'attaque les kananu boy. De konangai. Tokeba. Kalana nous tondi meli Nzamba teto bano finga kimbangu. O kimbangu boy batinchani na bango boy. Misale mona naka. Sote begiza kimbangu et surtout na awa na moni église kimbangu. Ya munene awa pende ya munene pe kitoko ezate na moni na nte o eza pembene awa na Kasavu e kokana eza na Luanda te kimbangu na Luanda église kimbangu ezo travailler mose na Nzambe okoyi kolia mbonga bandimi me ba mina nga kati na nkolo tolongola lokoso na musala ya Nzambe e yango no moni tozo pambola mate polimbisa. Et yango mo Nzamba zo beta biso film. Na mokali l'homme de Dieu moko akufi na kiti. Na kiti. Mukile lobi ebele interprétation na ndenge ebele ba interpréter. Mage. Tantôt zalaki liwa na yo Nzamba tangamaki po akufa lolenge wana. Po mukile ye ba mi ko surveiller biso basai na Nzambe. Pona nini tobengami kombo mosala na Nzambe tout d'abord pona eza kombo moko ya lokumu na ndenge ya mokili babengi lokumu mais na kati na musala na nkolo toza ba sentinelle toza ba muumbu na nkolo toza ba kengeli basinzili yelanga na nkolo tango babengi osinzili okengelelanga moko boye eza po mutu ayi nyama ya mabe alia te alia ndunda te alia fuyo te yozo kengela eza ndenge moko biso basai na Nzambe ndeko na ngai lelo mosai na Nzambe koma ya bilato sulio na lataki boyebe eza combien serviteur de Dieu se présenter ndenge eza mawa nazo finga te biso na biso bokolo ba l'homme de Dieu Thomas aye auti bo po mingi oyo na koloba eza libanga o mbato mukili maloba na bango ezalaka ezala moi na sepela na moi maloba bato mukile za conseil mais ezanga ande nguya pesa conseil za valeur penza mais ezanga ande nguya o mabili banga so miseni na mabili banga mulili o eza libanga mulili te za nazoloba polele neza mamba Nzambe na kotanga kombo te nini te parce que ngape na kolinga batanga nga na mabete pona za mutu o esala mai kati na nga na yolo na mekami bano bazomona nga na asi bozoyeba c'est Rosette aux États-Unis comme secrétaire na yolo na bambelota oyebi musala nini ba risque boni hôpital nini nga na koti na kota bobo te ba opérer mais suka na koyebisa yo ndenge ezalaka ti ndenge oyebaka wana ti na ngola ba opéra nga kaka na poison pe naza nga yo basukolanga bien nazali pona nini ezali eloko nini tomikotisi sentiment na musala ya biloko mokili tokotisi yango liboso na makambo ya Nzambe olieke
totia makama nzambe ya nkolo ezala liboso biso tokamati mokili na koti na nzoto na ka na mutema na nge vandi posa ya biloko ya mokili posa ya mituka posa ya poto na bosani oyo nga naza kati na elanga exemple oyo naloba neti boyo oza kati na elanga nde topesa babikengela ndundo oyo ok nabosani koexplika mwa moke na bana oyo bazoyoka portugais lingala te esengeli na explika nini nauti koloba na lingala muito serve de Deus que anda ver o caso e ele que anda a fazer. Quem tiver aquilo que você está a fazer aqui no mundo, criança de Deus, oh pai, apóstolo, pastor, profetas, não, posso te chamar assim, mas quem tiver aquilo que você anda a fazer, e mesmo que o coso, estamos a repetir aquilo que as palavras, estamos a sair agora falando. Isso estou a repetir para vocês. Isso vamos fazer, vamos cuidar. Né? Aquilo que nós estamos a fazer aqui no mundo, não serve de Deus, não é boa. Deus não está a aceitar isso. Te chama serve de Deus, te chama pai, mas você está a escolher as crianças, os filhos que andam a te oferecer o carro. Ah, tu anda, aquilo que anda a chamar, não sei o que, anda me dá, já me deu o carro. E você não está me dando carro. Aquilo que anda então, anda a oferecer bem. É aquilo que você já escolheu uma equipa, a pessoa que anda a te oferecer. Não é assim, minha família de Deus, não é assim. Escolher não é boa. Deus não faz assim. Tá vendo, né? Deus não é assim. É por isso, quando nós estamos rezando, estamos pregando a palavra de Deus, nos escolhe as crianças de Deus. Na igreja, já tinha separado. Essa equipa é a equipa da TACA. Essa equipa é a equipa fulano. Essa aqui não é presidente que anda a dar dólares. Não. Nem assim. É por isso você está nos ver. Tem uma serviteur de Deus, uma aí, que tem a morrer lá no Mocali. Na cadeira. Sentei na cadeira assim, na cadeira mesmo, desculpa. Sentei assim na cadeira, sem doença. Estava conversando mesmo com a família assim. Estou sentindo sono. Dormi só assim, tipo assim mesmo. Foi de vez. Desculpa. E o mundo falando, bem de palavra, porque não foi pegar o fetiche, ele é feticheiro, não sei o que, não sei o que. Pessoa falando mal para eles. Mas não é assim. Deus pode fazer assim para lhe tirar no mundo. Pode ser pecados que estava a fazer. Deus disse, você sai. Sai. Vai te meter de lado. Você não vai aparecer mais no mundo. E agora no moni, exabongo. Nzamba koi kolongola yo mosai na nzambe. Hein? Bolimbisa bana na uti ko expliquer kama lobo na loba yango na bandela ki. Alors, pour interpréter ça, tu as dit que oyo ayoka portugais bien pas le bara bien. Na numéro na ngai, on appelle si 081 0724 363. Oza nazana besoin awa na kisasa bana mingi baebi lingala portugais malamu. Nazana besoin soko bengi za malamu mingi obengi tokuta into solola eza malamu mingi po boye ezo pesa pasi. Eza malamu miso benga tokangani tosola malamu pona musala ya nkolo. Mais eloko moko te na bengi yo te po naza na mbongo na uti Angola te naza wana kisasa. So na lié avance boye po moni na musala nzambe awa na kinyawa to awa na moto zota liboso ka mbongo ndeko nanga ngai nazotela nde nzambe azomemela ngai awa nde nakanga mai na maladi na condition nyonso to ezali ezolekela ngai awa soki etangami ke église soki etanazoba soki po na ngai moko boye bomoto boye naza na souci ya obatir te mais soki nkolo alobi
ke na bâtir na rebâtir eza ndenge wana yango wana omoni namoni nakanisi tosuki wana tokosuka na mabondeli parce que orasan yango nde moto ezosala biso na mokili tozala awa na mokili tokoki koloba lolenge nini tokoki koteya ndenge nini sans prière eloko moko eza te yango omoni tosimba moteur na biso ya libondeli quelques minutes tobondela po émission na biso akabamus finish esili awa tobondela tobondeli papa na beleli 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 na kombo na yo Yawe tinda molimo yi na kombo na yo papa yelimo santo yi na beleli Yawe kolo Yawe kumunza komba Yawe tinda molimo na yo tinda molimo na yo tinda molimo na yo tinda molimo na yo tinda molimo. Obrigado Pai Deus, rezamos, passamos bem nessa emissão. Isso estamos terminando a oração. Obrigado Pai Deus, saímos, fazemos todos e pessoas, todos o mundo, todas as pessoas que estão me seguindo nessa missão, seja o como, seja aonde, na Europa, seja na Angola, aonde, Pai, todos os sítios, pessoas que já me seguiram nessa missão, lhe abençoa, Pai. E rezamos também pessoas que estão nos hospitais, Pai, dá socorro para elas. E dá socorro para eles. E também para elas. Seja o pai que está doente, não tem mais como para fazer, sem conversa, sem nada. Não está conseguindo levantar. Pai, mete a tua mão, os dedos, mentes, lhe faz todos para levantar. Muitos não estão conseguindo comer nos hospitais. Lhe dá comidas, quando lhe dar comida, deixa para comer o nome de Jesus Cristo. Isso, Pai, rezando hoje para as pessoas que me seguiram e outras pessoas que não me seguiram. Não é marca, mas Pai, hoje é domingos, toda oração quem te ir contigo, o nome de Jesus Cristo. Bano bayoki papa, na sengi concentração na ezala bikisa, ba bazana opito. Bikisa ba eba kufi o ba koti na morgue. Oyo mokano ezala ki te kufa papa sekuisa la musa bango. Sala bikamwa na yo na ba voyageur. Sala bikamwa na yo papa ba eba zoteka. Kolo sunga. Tialo boko na ba umbu na nzambe oyo ba kweisami. Telemisa papa lolenge telemisa kingai. Mususu azokoka te nkolo telemisa nkolo. Yawe papa to bianga mepai na yo taki ba umbu na yo. Na mokilite na esengote na liboso yo yebi liboso na nga na sima na nga yebi katikati yondo mutoko cha banju na yo pe na bonde libongo na kombo na nkolo sumasia tolobi amen. Toro eza biso Mescas nini outros dois Nanya kupela ngaye Abiki sangaye Akangola ngaye Apamola ngaye Nandambe Mawana yo